a descrição de como ele criou todas as coisas. Mas é muito interessante, irmãos, que quando você lê, por exemplo, quando Salomão edificou o templo, o rei Salomão edificou o templo, Egito aí que ele demorou 7 anos em edificar o templo. O templo é a casa de Deus. E ele demorou 7 anos. Esse número 7 é muito importante. Porque esse número nos fala do tempo que Deus demora em terminar a sua casa, a sua obra. O número da perfeição. Deus completa a sua obra. Deus termina a sua casa em 7 anos. E no livro de Gênesis nós vemos que Deus terminou a obra da criação em 7 dias. O número 7, novamente, 7 dias. O que nos fala isso? Sim, falando de uma maneira muito ampla. Isso nos fala de que, de alguma maneira, a criação, o universo, foi criado para ser habitação de Deus. Olha que legal. O universo foi criado para ser habitação de Deus. Deus habita no coração dos seus filhos. Legal? Nós somos o tabernáculo. Nós somos o templo. É lindo demais. É uma escolha de morrer para o mundo e ter o melhor amor que é Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo governando a nossa vida. O governo dele, por que eu tenho que me preocupar? Mas eu tenho que ser obediente ao que ele manda. Não é essa ideia que algumas religiões têm, que Deus faz tudo. Ele faz tudo. E nós fazemos a nossa parte? Nós estamos sendo obedientes a Cristo, ao Espírito Santo, à vontade de Deus? Não. É só ver o povo dele no deserto e falar hoje é a mesma coisa, aqui e agora, com esse mundo lá fora. Não apenas para ser a habitação do homem, mas para ser a habitação de Deus com Deus com o homem. E Deus está criando, vamos dizer assim, o lar, onde ele vai morar com o homem. É como que é a Nova Jerusalém. É o que nos espera. Eu tenho essa certeza. É lógico que muitos vão olhar, vão ouvir e vão falar, ele é louco. Mas a Bíblia já fala que o Filho de Deus é tido como louco. quando você faz assim, quando as pessoas, dois namorados, eles vão casar, o que eles fazem? Compram uma casa, e ajeita a casa, compra móveis, compra isso, compra aquilo. Ele prepara o lar. Para o quê? Para essa vida de união, de matrimônio. E Deus preparando o lar para quê? Para viver conosco nesse lar. Não é maravilhoso? Percebe como as coisas no plano horizontal são uma imagem do plano espiritual? O homem, no plano horizontal, tem que ser a imagem de Cristo, que é a referência. Por isso, a casa e o sacerdócio estão ligados sempre. Casa e sacerdócio. O universo inteiro é o espaço santo. Maravilhoso. Todo o universo, toda a criação é um espaço santo, sagrado. Para o quê? Para Deus morar conosco. Por isso, na cena final da história, lá no livro de Apocalipse, o que? Egito aí. Esse aqui é o tabernáculo de Deus com os homens. O que quer dizer isso? A casa de Deus com os homens. E ele morará com eles como o seu Deus. E eles serão seus servos. Entendeu? Entendemos que Deus habita, mora no coração do seu filho? Se ele habita no coração, e é simbolismo o coração, porque é uma vida espiritual, ele habita, espiritualmente ele está aqui, e ele que me dirige. Será que está, ele me dirige 100% certo? Eu estou ouvindo 100% ele? Nunca. Esse é o processo de metanoia, esse é o processo de metamorfose que nós, como filhos de Deus,
apenas como filho de Deus, novos nascidos, regenerados, com espírito vivificado, aí sim eu tenho um processo de maturidade espiritual. Esse é o propósito final. Aí você vê a consumação do propósito de Deus a respeito do homem, a respeito da sua criação. Claro que, por causa da queda do homem, será necessário que para Deus criar um céu novo e uma terra. Não, mas a primeira terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, capítulo 1, versículo 1, nos fala do mesmo propósito. Por causa do pecado, Deus finalmente criará um novo céu e uma nova terra. Mas para o quê? Para o mesmo. Morar junto com os homens. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa saber. No dia sexto, depois de Deus, vamos dizer assim, ajeitar a casa, ajeitar o lar para morar com os homens, chegou o momento de colocar o homem dentro daquele lar. Capítulo, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou, pois, Deus ao homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus criou. E o mais importante que é nos dito aqui é que Deus colocou a sua imagem. E isso então nos fala do primeiro sentido mais básico do sacerdócio. Lembra que nós dissemos que o sacerdócio é basicamente um sacerdote e um mediador? É um mediador entre Deus e a sua criação. Entre Deus e os homens. Deus então colocou o homem na sua criação para ser seu mediador. Como? Sendo o portador da sua imagem. Sendo aquele que representa Deus na criação. O homem foi criado para representar Deus. O sacerdote representa. Senhores, o nosso tempo está passando, já passou. E como filho de Deus, e trazendo essa referência do Rodrigo Alabarca, eu digo que tudo que eu tenho obrigação de fazer para com Deus é cuidar do que Deus deu para eu cuidar. Seja meu celular, meu carro, meu computador, minha casa, minha empresa, minha academia, e aí tira o meu, corta bem cortado e fala responsabilidade. Mas sem o governo do Espírito Santo me conduzindo, eu não estou dando glória a Deus. O que eu quero dizer? Que desejo que você também tenha essa revelação, que você nasceu de novo, e se não nasceu, que venha a nascer, e comece a treinar aqui na academia a vida espiritual, fazendo gestão de empresa, empreendedorismo na geotecnia, porque não precisa de título universitário. Mas nós precisamos do Espírito Santo, que é de graça. Porque a graça de ter nascido de novo vem dele. É ele que nos escolhe. E ele está escolhendo. Mas você está aceitando? Você está aceitando a habitação do Espírito Santo? Então, vamos nessa. Amanhã, 10 horas, a nossa mentoria. Obrigado, uma boa noite, bom jantar. Quem não jantou, bom descanso. Tchau, tchau.